Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, eu sou higienista ocupacional, sou engenheiro de segurança do trabalho e eu ensino sobre higiene ocupacional no meu grupo no Telegram. Se você quiser participar dele é só você clicar na descrição do vídeo que aparece logo aqui abaixo. No meu canal no YouTube também, que chama-se Antecipar Digital, Thiago Francisco, tem centenas de vídeos. E por falar em vídeo, eu estou no vídeo número 7, que eu estou dando literalmente uma aula sobre gestão de riscos ocupacionais, que é o assunto do momento aí, que é a nova norma que vai ser criada, ou então ela vai ser incorporada em alguma outra norma regulamentadora. Isso não está bem definido, mas o fato é que a gestão de riscos ocupacionais, a norma de gestão de riscos ocupacionais, ela representa um grande avanço na área de saúde e segurança do trabalho. E se eu pudesse resumir para você esses 28 vídeos, ou então o meu curso que vai ser lançado de gerenciamento e gestão de higiene ocupacional, eu resumiria tudo isso que a gente está falando em duas coisas, que é o inventário de riscos e o plano de ação. Se você pegar toda a estrutura do gerenciamento de riscos ocupacionais, que exige a elaboração de um programa de gerenciamento de risco, tudo vai se concentrar em apenas duas coisas. Número 1, inventário, e número 2, plano de ação, né? Plano de ação é esse que tudo isso vai sair de uma matriz de risco. Ah, Thiago, o que é isso, uma matriz de riscos? Essa matriz de risco, ela tem que abranger todos os riscos. Qual que seria a ordem? Primeiro, o inventário dos riscos. O que é fazer um inventário de risco? Você vai lembrar lá das etapas de antecipação e reconhecimento dos riscos, ou seja, você percorrer toda a empresa, observar cada atividade e analisar a exposição. Ou seja, você vai anotar todos os riscos. Quais riscos são esses? São os riscos físicos, os riscos químicos, biológicos, ergonômicos e os riscos de acidente. Depois que você fez o inventário de risco, aí você vai ter que vir para um negócio que chama-se matriz de risco. O que é uma matriz de risco? É uma tabela que você vai ter várias colunas, horizontal e vertical, que vai te possibilitar mensurar esse risco, quantificar esse risco. O que eu devo levar em conta? Na área de acidente do trabalho, o pessoal considera muito a questão da frequência da exposição e a gravidade dessa exposição. Ou seja, se você está exposto a um risco todo dia, um risco baixo, digamos assim, um risco insignificante, ou se você eventualmente está exposto a um risco que seja um risco grave, um risco assim muito perigoso, alguma coisa que pode fazer mal para você ou para a sua saúde, ok? Já na área de higiene ocupacional, para montar uma matriz de risco, aí é um pouco mais complicado. Inclusive, eu estou até lançando uma oportunidade aí, através de uma planilha aí, que mais para frente eu vou falar sobre isso, que é em relação à matriz de riscos. Porque montar uma matriz de risco na área de higiene ocupacional não basta apenas que você considere a frequência e a gravidade. Tem vários outros fatores, eu diria que dezenas de fatores que devem ser levados em conta para você conseguir o quê? Mensurar esse risco, se ele é significativo ou não. Então, é muito importante você fazer uma boa matriz de risco para caminhar adequadamente para um plano de ação que vai fazer com que você tenha controle sobre determinado risco. Em resumo, o que eu poderia resumir o gerenciamento de riscos ocupacionais? Inventário de risco e plano de ação. Porém, entre o inventário de risco e o plano de ação, existem centenas de ações que precisam ser feitas para você conseguir mensurar esse risco. Depois de mensurado, o que acontece? A empresa, além do programa de gerenciamento de risco, a empresa ela pode criar outros programas. Isso é opcional, a empresa não é obrigada a criar outros programas.
No entanto, se ela criar esse outro programa, ele tem que estar integrado com o gerenciamento de risco ocupacional. Tá, Thiago, como assim? Dá um exemplo. Imagina que eu fiz um inventário de risco e descobri que lá tem um risco ruído. Na hora que eu fui fazer a minha matriz de risco, eu considerei, eu vou citar apenas 3 exemplos, mas não se prendam a esses 3 exemplos, que conforme eu falei, uma matriz de risco na área de higiene ocupacional, ela vai envolver dezenas de outros fatores. Mas vamos supor que eu imaginei, que eu identifiquei o ruído no meu inventário de risco. Quando eu fui fazer a minha matriz de risco, eu descobri que além de ruído, tinha uma substância que é ototóxica, uma substância química que causa perda auditiva no trabalhador. E que o trabalhador estava exposto de maneira simultânea ao ruído e a essa substância tóxica. Ou seja, eu vou ter um risco que eu vou chamar de inaceitável. Tiago, como assim inaceitável? Eu não posso ter essa condição na minha empresa. Eu tenho que resolver esse problema porque na minha matriz de risco esse deu um número muito alto que, de acordo com a minha tabela de parâmetro de classificação, ele virou o termo inaceitável. O que eu vou fazer? Já sei, eu vou criar um programa de prevenção da exposição ocupacional ao ruído, porque eu vou gerenciar isso de maneira mais detalhada. Eu vou criar um outro programa dentro do programa de gerenciamento de risco, que ele é para atender, um instrumento de gestão para atender o gerenciamento de risco ocupacional. Então, eu vou ter um novo programa dentro da gestão de riscos. Tá, tudo bem, Thiago, mas como que eu vou saber se eu vou ter esse programa ou não? Aí, com base na conclusão da sua matriz de risco, uma das saídas do plano de ação vai ser os objetivos e metas e programas. Ou seja, para aquilo que é inaceitável, talvez eu possa usar o termo também altamente significativo, eu vou ter objetivos e metas. O que é isso? Um objetivo, quero reduzir 20% dos usuários de proteção auditiva. Quero fazer isso até quando? Até dezembro de 2020, dezembro de 2021, tem as metas. E para isso o que eu vou fazer? Um programa com várias ações, de modo que eu atinja os meus objetivos e as minhas metas, ok? Do ponto de vista prático, a gestão de risco ocupacional, ela diminuiu a burocracia. Diminuiu a burocracia para o empregador, porque para o profissional de saúde e segurança do trabalho, não que ele vai ser burocrático. Na hora que a gente falar de higiene ocupacional, na hora que a gente falar de ergonomia dentro de uma matriz de risco, volta a falar, os parâmetros de análise podem ser de dezenas a centenas para você mensurar de maneira adequada. Thiago, a minha matriz de risco, ela não tem esse tanto de coisa que você está falando, ela só tem 3 ou 4 parâmetros, tudo bem, você vai conseguir mensurar também, mas quando parte para a área de higiene ocupacional, de ergonomia, que você pode considerar muitos outros parâmetros, você pode mensurar isso de maneira muito mais confiável. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você entre para o meu grupo no Telegram, é só você clicar no link que aparece aqui abaixo, ou então entre para o meu canal no YouTube, faça comentários lá, pode elogiar, pode criticar, que todos os comentários são muito bem-vindos e eu preciso deles, para continuar melhorando os próximos vídeos.